Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bem estilo assembleiana, que já fui. Meu nome é Thalita, sou psicóloga aqui em Imperatriz, psicóloga clínica, também hospitalar. E hoje me dispus a responder algumas perguntas junto com a minha colega Dulce, para sanar algumas dúvidas, né? Estive aqui no ano passado, passou tão rápido, né, pastora? Parece que foi um dia desse. E foi bem bacana, espero que a gente saia daqui com algumas dúvidas sanadas e, quem sabe, ajudar algumas pessoas que estejam precisando. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Então, meu nome é Dulce, sou psicóloga, tenho essa cara de 15 anos, mas já tenho 16 anos de formada. Pesa, viu, pastora? Sou psicóloga clínica também, sou professora universitária e, claro, uma temática que precisa não ser só abordada em setembro, né? É algo que a gente precisa falar o tempo todo, a gente precisa trazer esse debate, esse diálogo para dentro das nossas casas, para o nosso trabalho, para a igreja. A igreja precisa falar mais sobre isso, a igreja precisa buscar estratégias e medidas para trabalhar com pessoas com sofrimento psíquico, que nem sempre é espiritual, realmente é emocional. Então, como identificar, o que fazer com essa pessoa, quando encaminhar, como abordar, o que falar. Às vezes a gente tem aquela sensação que está perdida, não sabe como abordar a pessoa, não sabe nem como falar, né? E eu acho que a igreja é lugar da gente falar sobre isso. Amém. A gente está fazendo uma sequência de cultos falando sobre as razões pelo que viver, né? Para que viver. E hoje a gente vai encerrar essa sequência. E o tema, a quarta razão, é que nem tudo é só espiritual. Então, por isso que a gente criou esse bate-papo. A gente fez algumas perguntas no decorrer do mês, no IG da Aliança Jovem. Algumas pessoas eu fui perguntando e fui captando algumas perguntas também. Então, nem tudo é só espiritual, né? Nem tudo se resolve. Claro, a oração é uma base muito importante. Jesus é o primordial de todas as coisas em nossas vidas. Mas, às vezes, ele vai colocar profissionais como essas mulheres, eu sei que ajudam muitas pessoas, para nos ajudar a conseguir essa cura mais rápida, né? Conseguir, talvez, o domínio sobre essas doenças. E isso precisa ser sempre trabalhado dentro da igreja, sim, porque, por incrível que pareça, isso ainda é um tabu em muito lugar. Buscar ajuda, buscar terapia, buscar, talvez, uma medicação que seja necessária no momento, ainda é um tabu, ainda é considerado algo que seja um pecado, que seja um pecado contra Deus, contra uma falta de fé. E não tem a ver com isso, né? Tem a ver com um problema físico, nem sempre é só emocional, às vezes é físico, e que precisa ser tratado como qualquer outra doença. Amém? Então, para não prolongar muito, porque ainda vai ter a comunhão, eu já vou começar com algumas perguntas que foram selecionadas, como eu falei, e vocês vão respondendo de acordo com o pensamento de vocês. A primeira pergunta é: como aprender com Jesus a não sermos ansiosos? Posso responder? Tá, gente. Essa questão de ansiedade, a gente precisa desmistificar alguns conceitos sobre o que é ansiedade. Originalmente falando, ansiedade, ela é um dispositivo, ela é uma proteção natural e normal do nosso corpo. Se você perceber, alguns sinais de ansiedade são físicos. Tem manifestações psíquicas? Sim, mas físico. Então, é fisiológico. A gente até debate muito sobre a ansiedade fisiológica e a ansiedade patológica. Quando que eu entendo que essa ansiedade é natural, ela está condicionada, associada a um evento. Eu passei por uma situação e manifestou alguns sinais de ansiedade. E quando que eu identifico que deixa de ser fisiológico, normal, e passa a ser patológico, ou seja, já entra dentro das classificações dos transtornos de ansiedade.
Então, gente, tudo que compromete a sua vida, tudo que traz prejuízo no grau e no tempo. O que é o grau? É muito intenso. Te deixa, você não estuda, você não come direito ou come demais. Isso o tempo se prolonga, semana toda, o mês todo. E esses dois fatores, é muito intenso os sintomas e se prolonga. E com isso você tem prejuízo no seu casamento, na sua relação com seu filho, no seu trabalho. E aquele comportamento já se torna disfuncional. O que é disfuncional? Saiu do padrão da função natural do que poderia acontecer. Então, te traz prejuízo, te compromete e possivelmente você está entrando em um quadro clínico de transtorno de ansiedade, porque deixou de ser simplesmente só natural e fisiológico. Os transtornos de ansiedade são vários. Aí entra o transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, e aí tem outras classificações. Mas assim, observe, se analise. Essa sua ansiedade geralmente está associada? Se tiver associada, bacana. Observe quais os sinais psíquicos. Pensamento, fica com medo. Às vezes tem muita questão de medo. Até então normal. Porém, se isso se estender, já você fica sem ter muito controle daquilo. Já sai da funcionalidade. A sua rotina é alterada por conta disso. O seu humor é alterado. Não está legal. Precisa de um alerta. Então, é uma questão de você observar e analisar. Acho que tudo que te leva ao extremo, né? Você tem que observar se aquilo está te levando ao extremo. Porque, às vezes, tem pessoas que já estão tão acostumadas a querer dar um nome para aquilo que está sentindo, que eu sinto ansioso toda vez que eu vou fazer uma prova, toda vez que eu vou me apresentar. Mas são coisas naturais, como a Dulce falou. Então, assim, você tem que estar atento aos extremos. Né, se a duração que aquilo está tendo, né, a forma como aquilo está se manifestando na sua vida, ou tanto que aquilo está ocupando na tua vida. Então, sempre observar se isso está sendo extremo na sua vida. Eu acredito que, quando fala na Bíblia sobre a gente não andar ansioso, é quando é nesse sentido de por coisas pequenas, por uma falta de fé em algumas coisas. Deus não condena a pessoa que tem um problema porque ela não tem domínio desse problema, né? Ela não está ansiosa porque ela quer, ela não está com compulsão porque ela quer. É um problema, uma doença. Mas quando na Bíblia fala sobre isso, é sobre pessoas que não têm fé nenhuma em Deus. Às vezes vem para a igreja, Deus fala com a pessoa, Deus usa alguém para falar, e mesmo assim ela ainda tem dúvida de que algo pode acontecer sim, que algo é de Deus sim. Eu acho que é mais nesse sentido, quando se fala em Deus. Eu senti algo aqui também que algumas pessoas podem estar se perguntando, eu não tenho nenhum problema, então não faz muito sentido isso, mas a gente atende muitas pessoas que têm esses problemas. Você talvez trabalhe com alguém que está passando por isso e não sabe. Você está com alguém da sua família passando por um problema e você não sabe. Então, isso aqui que a gente tem gerado é uma preparação também. Talvez você não é uma pessoa que tem uma doença psicossomática, uma doença emocional, mas você, em algum momento, vai esbarrar com pessoas que têm. Então, você vai estar preparado, tanto espiritualmente como teoricamente, né? E na prática, como lidar com essas pessoas. Amém? Essa pergunta foi feita no IG. Dicas para enfrentar o toque. Bom, o toque, ele está dentro do transtorno de ansiedade, né? Então, assim, primeiro você tem que ter uma avaliação para saber se você realmente tem toque, né? Porque as pessoas às vezes têm mania de pesquisar na internet os sintomas e descobrir que ela tem toque e a partir daí ela decidiu tratar por conta própria, né? E isso acontece muito no consultório também. Às vezes a pessoa já chega te dando um diagnóstico, eu tenho um toque. Eu tenho ansiedade, eu tenho isso. Então, assim, primeiro você precisa saber se você realmente tem toque, né? E a partir daí, de uma avaliação, tem um tratamento tanto com a psicoterapia, com o psicólogo, quanto com o psiquiátrico, né? E também vai depender muito do tipo de toque, o grau, enfim, tem várias variáveis aí. Deixando bem claro que o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem duas esferas. Obsessão e compulsão. Por isso que é obsessivo-compulsivo. Quando vocês lembrarem da palavra obsessão, é pensamento.
compulsão, é comportamento. Então, esse paciente, essa pessoa que tem esse diagnóstico, enfrenta esse distúrbio, ele tem um sofrimento intenso o tempo todo, porque ele fica nessa manifestação dessas duas esferas. Uma hora é o pensamento acelerado, um pensamento que se repete e ele te traz a entrar num ritual, ou seja, um comportamento também que se repete. E por que ele está classificado dentro dos transtornos ansiosos? Porque esse ritual de pensar, 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 leva você a fazer, fazer, fazer. Então você fica nesse ciclo doentio, onde a ansiedade só diminui quando você conclui o ritual. E aí quando você conclui o ritual, o que acontece? Você volta para o início, está fazendo de novo. Então, o TOC é um transtorno que traz um sofrimento e muito prejuízo para a vida diária da pessoa. Então, possivelmente, esse paciente precisa da entrada com tratamento medicamentoso, tem que avaliar o grau do TOC, às vezes é um grau leve, mas a maioria está do moderado ao grave. A psicoterapia, o paciente precisa estar consciente desse ritual, que muitas vezes para ele é bom. Olha só, a gente escuta muito, mas doutora, eu tenho necessidade, se eu não fizer eu piro. Então o que é isso? A ansiedade lá em cima. Quando conclui o ritual, diminui. Então ele fica nessa. Por isso que tem que fazer o tratamento. Eu tive essa doença e para mim foi algo que me acompanhou desde a infância. Eu lembro que, eu sempre choro, mas eu lembro que eu era criança e eu começava a contar, pequenininho, acho que eu tinha 5 anos. E eu começava, primeiro que eu era uma criança super ansiosa, sempre fui. Eu lembro que com 5 anos eu tinha um medo extremo dos meus pais se divorciarem. E isso era suficiente para me criar várias manias, várias manias. Eu estou chorando, mas não é de tristeza, é do que Deus fez, né? De onde Ele me tirou. E eu lembro que isso me causava um grande sofrimento e as pessoas achavam, no início eu não contava para ninguém, não contava para os meus pais, eu achava que era algo, da minha cabeça eu achava que era algo normal. E então, eu lembro que eu via que minhas amigas não tinham essas coisas e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí foi começando outras manias, de não falar algumas palavras. Eu lembro que as pessoas riam muito, minhas amigas, até eu achava engraçado, mas eu não conseguia falar. Eu lembro de roupas que eu não usava, porque eu achava que aquela roupa ia me fazer um mal, não tinha quem tirasse isso da minha cabeça. E aí eu entrei na igreja, e eu lembro que eu fui me curando um pouco, porque eu fui conversando com as pessoas, e fui esquecendo um pouco isso, mas eu ainda tinha, assim, muitas coisas. Eu lembro que, quando eu entrei na igreja, eu sabia que essa questão de Ave Maria, dessas coisas não eram de Deus. Então, eu mesmo assim, eu tinha que fazer isso. Todas as noites. Mesmo eu não acreditando. Era só um ritual. E eu tinha que cumprir. Eu conferia se a porta estava aberta várias e várias vezes. Eu lembro que eu tinha várias manias. Minha mãe comprava várias coisas caras para mim, e eu não usava. Se naquele dia tivesse acontecido alguma coisa, eu não usava. Por mais que eu acreditasse em Deus, por mais que eu estivesse vivendo o meu primeiro amor em Deus, eu não conseguia não fazer aquilo. Né? E eu não contava para ninguém. Eu contava de forma como se fosse uma brincadeira, e algumas coisas que eu queria passar para as pessoas, mas eu não contava tudo. Até que chegou um tempo em que algumas coisas sérias aconteceram na minha vida. E tudo isso desencadeou uma crise muito forte, na qual eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais vir para a igreja, eu não conseguia mais liderar a célula, fazer nada, porque para mim eu não tinha mais a capacidade daquilo, eu não tinha mais domínio daquilo. Foi então que alguém da minha família percebeu. Pensavam que era depressão, sempre pensavam que eu tinha depressão. Por várias fases da minha vida eu tive essas crises, mas nenhuma foi tão forte quanto essa. Eu acredito que foi Deus que fez isso.
para que viesse essa cura, esse alívio, né? E eu lembro que eu comecei a fazer terapia porque a minha irmã percebeu que não era algo normal, que eu não estava bem, e ela morando fora. Foi a única pessoa que eu me senti à vontade para falar. E eu conversei com ela e ela deu um start na minha mãe. Foi aí que eu fui na terapia e aí eu comecei a conhecer o problema. A entender que não era os pensamentos que eu tinha me incomodavam muito. Então, eu confundia muito com pecado aquilo, que eu era pecadora. E eu estava de um jeito que eu já não sabia mais o que era pensamento, o que é que eu tinha feito, o que eu não tinha, porque eu não comia, eu não dormia. E aí eu pensei, não, eu estou entrando, já estou ficando doida, já vou ter que ficar internada, porque eu não conseguia mais sair de dentro do quarto. E eu tinha muita vergonha de falar sobre esses pensamentos, porque eram pensamentos vergonhosos. E era mais difícil ainda para me expor, né? Então, quanto mais eu via que eu tinha um sofrimento, mais eu pensava, porque o sofrimento era a minha compulsão. Eu achava que eu tinha que sofrer. E aí eu fui fazer a terapia, e aí eu comecei a contar para a psicóloga tudo. E como aquilo foi bom para mim, como foi um alívio para mim, em todas as formas. Depois que eu virei mãe, eu sou muito mais preparada no meu trabalho. Eu tive que tomar medicação durante 2 anos. E eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, muita vergonha. Eu não me achava... Por isso eu passei muito tempo sem fazer nada, só sentada no banco, porque eu não me achava digna de cuidar de ninguém, né? Preparada para isso. Sendo que Deus estava apenas começando algo, trazendo aquilo para me ajudar pessoas, né? E eu entendi isso já faz um tempo, e Deus tem me usado muito sobre isso. Então, terapia, medicação, pode sim ser algo disponibilizado por Deus para que você tenha assim a sua cura, tenha assim experiências para você compartilhar com as pessoas. Amém? Pastora, eu queria só falar uma coisa, comentar sobre a tua fala, que é uma coisa que acho que a gente até comentou no ano passado, né? Que muitas vezes as pessoas realmente têm essa vergonha, né, de admitir o que está passando. E você deu o seu exemplo por ser cristã, por estar em frente de liderança, né? Mas eu posso estar sentindo isso, eu posso me sentir dessa forma. E todo mundo pode, né? Então a gente tem que entender que ninguém é super-herói, né? Ninguém é perfeito. Então, assim, não importa se você é a pessoa do mais alto calão do seu trabalho, da sociedade ou da igreja, você pode sofrer, isso pode acontecer com você, né? E não é vergonhoso você admitir. E infelizmente isso acontece muito. Eu tenho um exemplo no outro lugar que eu morei, que eu lembro que tinha um jovem da minha igreja que acabou marcando uma consulta comigo sem saber que era eu, né? E aí depois eu vi o nome dele e aí eu fui conversar com ele, porque eu já tinha percebido que ele não sabia. E ele ficou morrendo de vergonha e me pediu, pelo amor de Deus, para eu não contar para ninguém que ele estava procurando um psicólogo. E aí eu conversei um pouco com ele, claro, eu passei para uma outra pessoa, por conhecer ele não seria viável. Mas assim, para você entender o nível, como as pessoas têm essa dificuldade, né, de admitir que precisa. E não tem problema nenhum você admitir que precisa. Muitas vezes você chega ao seu limite do suicídio, como a gente fala sobre o Setembro Amarelo, por muitas vezes ter guardado isso para você e não ter admitido que você precisava de ajuda, né? Então, assim, fica esse alerta. Você pode procurar uma pessoa de confiança. Talvez você não queira ir direto no psicólogo, mas conversa com alguém da sua confiança, alguém da sua liderança, sabe? Conta o que você está passando. Essa pessoa pode te ajudar, de alguma forma, te levar até esse caminho, como a irmã da pastora fez na vida dela. Então, não tem problema nenhum você admitir isso. Tem uma pesquisa sobre isso que a Thalita está falando, que existem 2 grupos de pessoas que possivelmente podem estar em risco. Um grupo de pessoas chama profissionais da área da saúde e outro grupo líderes religiosos. Por quê? O que tem de semelhança entre um líder religioso? Estou falando líder religioso porque a ciência considera e ela tem essa fala por conta disso com relação à igreja, né? E o que tem de comum entre um líder religioso e um profissional de saúde? Né? Cuidam de pessoas, eles sempre estão ali resolvendo, acolhem uma dor, eles curam. Geralmente o líder religioso está lá o tempo
todo, na frente, resolvendo, ouvindo. Às vezes é 10 por dia. Quantos por dia, pastor? Vários por dia. E muitas vezes o que acontece? Essas pessoas, eles demoram a buscar o serviço de saúde. Por achar que, não, eu vou resolver isso aqui, depois eu vejo o que está acontecendo. E muitas vezes, quantas dessas pessoas reprimem esse sentimento, ou então esse mal-estar, até por viver nessa condição de ser uma pessoa de referência? Quantas pessoas retardam essa busca? E essa pesquisa fala que por essa demora na busca, muitos cometem um suicídio. Que tem casos de pastores e líderes religiosos que cometeram suicídio. E essa galera da saúde, médicos, enfermeiros, que também por conta do esgotamento de um alto número de atendimentos por dia, eles também se reservam, e quando vão perceber, já estão muito adoecidos. E aí está o risco, onde mora o perigo, é nesse intervalo de tempo, entre entender isso e a busca. E muitos cometem um suicídio nesse intervalo. E eu acho que se mostrar humano, né, é uma Sim. forma de atrair pessoas também. Então, hoje eu não vejo mais isso como um impedimento, eu vejo como uma forma de me achegar a pessoas, né? Então, que eu puder transbordar aqui do que eu já vivi ou do que eu passei, eu vou falar, eu vou fazer, sem nenhuma vergonha de chorar, de me expressar. Então, eu acho que a gente que está na frente de algumas coisas, vir e mostrar que é humano, isso deixa as pessoas mais à vontade para também mostrar a sua humanidade, a sua fraqueza, o seu lado de dificuldade. A terceira pergunta: como identificar pessoas ao nosso redor, no nosso meio social, com sintomas ou indícios de depressão? Eu acho que convivência, né? Como você falou, na sua família as pessoas viam alguma coisa. Não sabiam exatamente o que era, pensavam que era depressão, mas viam, né? Então a gente precisa estar atento ao outro. Não achar que é uma bobagem, essa questão do tempo. A pessoa está há muito tempo solitária, sabe? Só fica dentro do quarto, adolescente não quer sair, não quer comer, demonstra uma tristeza intensa, enfim. Prestar atenção nos detalhes, eu acho que falta um pouco isso. Não só dentro de casa, no seu trabalho, né, no seu círculo de amigos. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, a gente consegue de alguma forma ajudar. Sinais como baixa produção, baixa autoestima. A pessoa com depressão, ela tem sempre uma fala muito que prevalece. Não tenho vontade, eu não consigo. Essas frases, gente, eu não consigo, eu não tenho vontade, a gente parece que quer dar um jeito nisso na vida da pessoa. Quando a gente escuta, mulher, mas faz um esforço, que é isso? Então, assim, tem um sentido, isso muitas vezes é neuroquímico. A depressão, gente, ela é um transtorno de humor, ela está classificado dentro desses transtornos psiquiátricos 2, que a gente chama, como transtorno de humor. Tem a depressão maior, que é um tipo mais grave, tem a distimia, que é um mais melancólico, mas são tipos de depressões que a gente precisa avaliar. A depressão tem muito a ver com a história de vida da pessoa, pode ser hereditário, então são vários os fatores, não tem só um fator. E algumas observações, você vai perceber essa pessoa mais com tendência ao isolamento, uma fala mais negativa, você percebe um certo desleixo também com a própria vida dela, tem muitas características de depressão, onde a pessoa já não está mais nem aí com a autoimagem dela. E você vai perceber também em algumas pessoas sintomas de irritabilidade, esgotamento, eu já estou saturado disso, baixa tolerância à frustração, não tolera muita coisa. Então, assim, não tem assim uma regra, não tem um modelo, porque quando a gente fala de depressão, a gente está falando de pessoas. E cada pessoa é única, tem a sua história de vida diferente, pode ser manifestações diferentes. Mas a própria Organização Mundial de Saúde já dá essa alerta para a gente está observando a rotina. Geralmente a rotina, a forma que essa pessoa tem o seu dia,
que está com o início de depressão é diferente de quem não está. Então, são sinais, claro, né, que a gente já pode estar observando. A pessoa em seguida pergunta assim, como é que um líder ou a igreja em si pode lidar com algum discípulo que tem depressão? O que fazer, né? O que falar? Tá, se a pessoa já tiver com diagnóstico, eu não sei se a pergunta está bem aberta, se ela ainda está manifestando os sinais, né? Se tiver com diagnóstico, como eu falei, gente, depressão, vamos esquecer essa questão de depressão, que é falta de Deus e é o diabo, né? Isso aí não é mais para nós não, né? Então, depressão é um transtorno de humor, é um transtorno psiquiátrico, ou seja, é uma doença, precisa ser identificada, precisa ser tratada, inserida em um acompanhamento. Tá bom? Então, assim, uma vez que esse líder religioso identifica, ele vai primeiro fazer uma escuta, não custa nada. Vai fazer uma escuta, vai entender, vai escutar esse discípulo, que eu acredito que em alguns casos a igreja ela é porta de entrada. Né? Ah, você está com depressão, então não é comigo. Vai lá com o psiquiatra tomar remédio. Não, ali o líder vai ouvir e vai perceber que ali precisa de uma ajuda profissional e encaminhar. Eu acho louvável, eu acho coerente de Deus quando o líder encaminha. Olha, eu só consigo ir até aqui, essa alçada não é mais minha, essa aqui não é mais comigo, então procure um psicólogo. E quando o crente chega no consultório do psicólogo, eu sou crente, aí fica aquela coisa que parece que está ali pecando, porque está ali com o psicólogo, né? Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão realmente de que tem que desmistificar muito essa questão até da história da psicologia, essa questão de que psicologia é de Freud é ateu, aí é muita coisa se a gente for falar disso. Mas, gente, acolher, escute essa pessoa, ela tem algo para lhe falar, e encaminhe, coloque, insira essa pessoa em um tratamento. O que é medicação? Ah, e crente tomando medicação. Vocês sabiam que o objetivo da medicação, o objetivo original de qualquer medicação é trazer qualidade de vida para a gente? O que acontece? Está sendo o contrário por conta do mau uso. Então, o que acontece? Medicação tem o objetivo de trazer qualidade de vida para nós. Se a medicação ela vai agir no seu cérebro, no cérebro de uma pessoa com depressão que não tem ânimo, o remédio vai agir no seu cérebro, vai te dar um ânimozinho, quem sabe você lê a Bíblia melhor, quem sabe você vai orar. Porque tu imagina a característica de uma pessoa com depressão. Ela não vai querer vir para a igreja, gente, não tem vontade. Não vai ler a Bíblia mesmo, não. E aí é uma pessoa que vai ter vários prejuízos com relação a isso. Então, acolher e inserir essa pessoa no acompanhamento. Eu lembro que na minha terapia eu descobri, isso foi muito, muito libertador para mim, entender que era algo físico também. Porque eu não entendia porque eu fui escolhida na humanidade para ter aquilo. E com Deus e participando de tudo. E eu fui entender que o meu cérebro não produzia um tipo de hormônio. E eu precisava estimular ele para que esse hormônio fosse gerado dentro de mim. Era algo... Sim. E o exercício. Sim. E várias outras coisas que a gente vai falar aqui também. Então, eu entendi que não era só eu programar minha mente para ser feliz e eu entender. Não, tinha algo físico ali que precisava ser resolvido também. Então, isso para mim foi muito libertador. Entender que não era algo só... que é porque eu não conseguia, porque eu não lutava por aquela emoção, mas é porque é algo que às vezes eu estava acima do que eu podia fazer. Isso aqui você respondeu. O suicídio e depressão está ligado a coisas do inimigo? Eu acho até interessante essa pergunta, porque, assim, qual é a doença que está relacionada com Deus? Né? Nenhuma doença vem de Deus. Então, assim, a depressão é uma doença, ela também não vem de Deus. Então, a gente tende a achar que porque você está depressivo é do inimigo, e se você tiver uma dor de estômago, e aí? Né? Então, assim, começa a entender que depressão é doença. A partir dessa visão, você tira essa questão de é de Deus ou é do diabo. Ou então que tudo que é da alma é ruim. A gente que cresce na igreja, eu cresci na igreja, meu Deus, isso é da alma, então é associável. Então se é da alma e se olhar aí negativo, então é ruim, que é da alma. Então a gente precisa também desconstruir algumas coisas, gente.
Deus, ele age na sua alma, nas suas emoções, assim como na sua característica da relação com ele e no seu físico. Então, a gente precisa entender algumas coisas nesse sentido para poder não estar errando mais, né? Principalmente quando a gente for acolher ou acompanhar alguém. A gente precisa ter esse olhar mais humano para isso, né? Eu lembro que durante uma das terapias eu tinha muito isso. Eu acredito muito nessa parte espiritual. Pode sim ter alguma influência espiritual, mas a ideia que eu tive, que a psicóloga conseguiu entrar na minha mente, era que deve existir um tripé, né, que te equilibra. Então você tem que estar bem espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Então Deus é importante sim nesse processo, é tão importante quanto tudo isso que a gente está falando. E pode haver sim influência espiritual, mas é igual a gente falou, nem tudo é só espiritual. E dentro da igreja a tendência sempre é achar que é, e nem sempre é. Às vezes é uma doença mesmo, que precisa ser tratada também com tratamento. Oração resolve também, me ajudou muito, a terapia me ajudou muito, a medicação me ajudou muito. Então eu tinha um tripé que eu precisava para conseguir me reerguer. Então tem que saber como falar isso para a pessoa. Ah, isso é do diabo, tu fez algum pacto, tu fez alguma coisa. E às vezes a pessoa nem fez, às vezes é uma mulher, um homem de Deus que está passando por um problema e precisa ser resolvido de forma física, de tratamento, como a gente já falou. Então, isso é muito peculiar, né, da vida da pessoa, do que a pessoa já viveu, do que a pessoa já fez, do que a pessoa acredita, por onde ela já andou antes de chegar na igreja, e do que ela já fez. Então isso é muito peculiar. E quando a gente fala nisso, que nem tudo é só espiritual, não é anulando o poder de Deus e do Espírito e de que pode acontecer, mas é tirando esse místico de que tudo é isso, julgar a pessoa, ter uma doença, achar que ela está endemoniada ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa desmistificar isso. Como realizar exercícios de meditação sem cair no lado espiritual de alguma religião que também usa isso? Por exemplo, você está na terapia aqui e a médica pede para você meditar. Tem muitas religiões, que não é o cristianismo, que pratica meditação. Então a pessoa está perguntando, como fazer isso sem entrar nesse mérito, entendeu? Depende do objetivo, né? Assim, gente, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. A psicologia, ela é uma ciência muito fragmentada. Nós temos vários caminhos, várias abordagens, vários teóricos, que cada um tem uma linha de pensamento a respeito. Uns vão dizer a psicologia é a ciência que estuda a alma, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Enfim, então cada um tem a sua linha, né? Eu sou terapeuta comportamental. A meditação, para mim, é uma prática comportamental. Mas é uma prática comportamental para quê? Para que você adquira autoconhecimento sobre você mesmo. Sobre os seus limites, sobre uma emoção que você está chegando em um momento crítico que você não sabe lidar com ela. Então, meditar é um momento de reflexão, é um momento em que você está ali e agora. É uma técnica onde você entende que o seu presente é algo que você precisa entrar em contato com ele, porque muitas vezes você está desconectado do aqui e agora, e você está lá no futuro ou então no passado. Né? Isso traz sintomas de ansiedade, crises. Então, existem algumas situações, a gente tem que trazer o paciente para o aqui e agora. Vamos analisar esse contexto. Então, assim como técnica de respiração, porque é fisiológico, a gente trazer essa ideia para o paciente entrar em contato com o seu corpo, esse relaxamento que leva uma resposta para o cérebro, traz resposta positiva para o corpo, automaticamente você relaxa, diminui sintomas de ansiedade. Então, assim, depende muito da abordagem desse psicólogo, qual que é o objetivo, que linha ele está seguindo, tá? Existe alguma especialidade de terapia que seja mais eficiente para quem tem depressão e sofre de pensamentos suicidas? Acredito que não. Como a Dulce estava explicando, existem várias abordagens, né, e cada uma vai trabalhar de uma forma. Né? Então, assim, não existe uma específica. Claro que cada um vai defender o seu, né? Vai defender ali
aonde você está inserido. Mas não tem algo específico para a depressão ou para combater o suicídio. A autolesão provocada é o mesmo que suicídio ou tentativa de suicídio? Automutilação? É. Não, automutilação não é tentativa de suicídio. A automutilação, gente, é uma manifestação psíquica de possivelmente o início de um quadro psiquiátrico. Aí o que acontece? Tudo para a gente precisa de avaliação. Então, a gente não tem como mensurar o que pode acontecer, o que está acontecendo com essa pessoa, sem antes fazer uma avaliação, sem antes fazer uma escuta. Às vezes, a gente traz a família também para a terapia, a gente entende o contexto, a história, porque muitas vezes está lá na infância. Existem situações de episódios estressantes que a criança vivencia lá na primeira infância, muito característico de adultos hoje com problemas psiquiátricos, ele vivenciou na primeira infância. Muito, muito. E já existe pesquisa que relaciona isso de forma positiva. Então, o que acontece? A automutilação é uma manifestação que a gente precisa estudar muito para saber qual o diagnóstico. Muito dos diagnósticos está no transtorno de humor afetivo, ou seja, é o mesmo transtorno bipolar, que é um transtorno de humor também, assim como a depressão. Então, a gente já tem uma linha aí. Então, o transtorno de humor é o que mais traz pessoas a se automutilar. Aí, você está falando? Está prevalecendo, não significa que é. E o que acontece? A gente observa na fala de uma pessoa que ela começa a se automutilar, que ela está com um alto grau de sofrimento emocional, uma dor muito grande mediante alguma coisa. Então, o que acontece? É dor emocional? É particular? É dela? Ok, é. O que ela faz? Ela transfere a dor para o corpo, aí ela vai se machucar. Porque a dor emocional é tão grande que ela transfere para o corpo. Ela prefere sentir a dor ali no corpo. E quando ela sente no corpo, olha só, gente, o que acontece com a dor? De forma momentânea passa, entende? A dor emocional de forma muito momentânea passa, porque ela está desfocada na dor física. Entende isso? Então, é algo muito particular, a gente escuta isso muito dos pacientes, e aí a gente precisa dar uma atenção maior para esse paciente, porque ele pode sim cometer suicídio, a automutilação pode vir a ter episódios de ideação suicida até cometer de fato suicídio. Tenho crises de pânico constantemente. Existe algum tipo de exercício de SOS para me ajudar caso eu esteja sozinho? Bom, procurar ajuda profissional. Não adianta, como a Dus falou, não tem uma regra. Cada paciente tem a sua história, a gente precisa dessa investigação, dessa avaliação para entender esse caso. Não adianta passar aí uma regrinha, algo para você seguir. Então, a gente precisa procurar ajuda profissional. Uma pessoa pergunta, o que são os gatilhos? No caso, os negativos, né? O que são os gatilhos negativos? Gatilhos, por exemplo, você sofreu uma violência na infância, digamos assim, vamos falar de algo que é bem prevalente, abuso, sofreu abuso sexual lá no final da infância, começo da adolescência. Aí hoje você tem 35 anos. Aí a sua memória traumática, porque é registrado, todo trauma tem um registro na sua memória, a gente chama de memória traumática. Né? E, claro, você não levou isso para ser tratado, você não levou isso para ser externado, você não comentou isso, e algo aconteceu, por exemplo, na sua idade adulta, por exemplo, casou, teve contato com seu esposo e algo no contato íntimo veio uma memória, que a gente chama de memória traumática. Né? Então, um gatilho aí foi acionado, e eu lembrei daquilo que não foi resolvido, não foi tratado, não foi identificado, não foi colocado para fora. Bulimia e anorexia são doenças psicossomáticas? Gente, doenças psicossomáticas, o nome já fala, né? É uma soma.
gente sabe que o corpo, o nosso corpo e a nossa alma, ou seja, as nossas manifestações físicas com as manifestações psíquicas, elas namoram o tempo todo, elas estão se relacionando o tempo todo. Então, hoje, tem muitos casos de doenças psicossomáticas, onde, em muitos casos, é aquele paciente, aquela pessoa que ela não trouxe para a luz, vou falar para uma fala bem da igreja, né? Não colocou para fora, não expôs, aí aquele copo encheu de água e derramou, somatizou no corpo. Às vezes vai para uma dor de cabeça, às vezes vai para o intestino, vai para alguma região do seu corpo, e ali você desenvolve uma doença física, né? Só que a anorexia e a bulimia está classificada dentro dos transtornos alimentares, tá, gente? Não tem muita essa questão de somático. Depressão, toque, síndrome do pânico, tem cura? Sim, tem cura. Então, o que acontece, gente? Precisa ser de forma imediata, identificada e tratada logo, né? Porque tu imagina, se foi na infância e nunca tratou, hoje você está na idade adulta, você vai ter mais trabalho para isso, né? Vai sofrer mais. A pastora deu o testemunho dela, né? Então, eu acho que a melhor pessoa para dizer é aquele que já passou por isso, né? Eu tenho uma coisinha para falar sobre toque, né? E tem um estudo também que fala sobre toque. Inclusive, tem muito a ver com o caso da pastora Carol, que existe uma tendência de pessoas que têm práticas religiosas, ou seja, pessoas muito religiosas, de em algum momento na sua vida desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. Aí vocês me perguntam, mas por quê? O que tem a ver a pessoa religiosa desenvolver isso? Vocês lembram que eu falei do ritual? Então, assim, o religioso, ele tem uma necessidade de estar cumprindo uma tabela, um ritual. Ele tem que estar naquele ritmo o tempo todo. E ele se sente aliviado quando ele conclui, quando ele faz. Quando ele não faz, ele fica angustiado, né? Então, existe essa alerta, tá, gente? Pessoas muito religiosas, elas podem sim sofrer desse transtorno. Hoje eu já não tenho mais manias. Posso dizer que eu não tenho mais nenhuma mania de roupa, de nada disso. Eu consegui mesmo me sair disso. Pensamentos intrusivos para mim já não fazem mais tanto efeito. Então, eu tenho meus momentos de tristeza? Tenho momentos de angústia? Tenho. Só que, graças a tudo isso que eu vivi, a esses tratamentos, eu já sei lidar com essas emoções, sem isso afetar o externo, né? Então, hoje eu trabalho num lugar que é extremamente... tem uma extrema pressão e eu consigo lidar muito bem lá. Estou na igreja, na liderança da igreja, então tem pressão por todas as partes e a gente consegue, sim, lidar com isso sem esse sofrimento exaustivo. E essa angústia, essa tristeza, que às vezes qualquer ser humano pode sentir, a minha não está relacionada mais ao toque, mas sim a eu ser um ser humano que tem momentos difíceis, tem um dia mau, né? Então, existe sim a cura. Eu já vi várias pessoas serem curadas, sim, e hoje tem uma vida normal. Alimentação e exercício ajudam na prevenção dessas doenças? Sim, ajudam sim na prevenção. Os próprios médicos falam sobre isso, né? Sobre os hormônios, enfim, o que gera a questão do exercício físico, da alimentação. Então, a gente sabe que tudo colabora, né? É uma cadeia. Então, assim, várias coisas vai colaborar para a sua melhora. Não só se você já estiver adoecido, então, assim, outras práticas no teu cotidiano, na tua rotina, que talvez você não fazia, de exercício físico, de alimentação, de se cuidar melhor, de olhar mais para essa questão, também vai colaborar com a tua melhora. Por que é tão difícil o início do processo terapêutico? Parece que a dor piorava nas primeiras sessões. Isso é muito relativo, né? É muito particular. E até de profissional para profissional, né? Pela questão da metodologia e da abordagem teórica que cada profissional vai atender. Mas, assim, a terapia é algo que te confronta,
né? Então, assim, você está ali diante de alguém que vai te ouvir e você tem que falar, porque precisa disso, porque psicólogo não é adivinha. Então, assim, você precisa falar, você precisa colocar para que isso possa ser trabalhado. Então, é claro que no primeiro momento, falar sobre aquilo que me incomoda, que me dói, que me causou trauma, enfim, que me levou até aquele lugar, vai me causar dor, né? Então, assim, e outra coisa importante é entender que não tem um limite. Ai, eu vou 3 vezes no psicólogo e vai ficar tudo bem. Não existe isso, né? Então, assim, eu particularmente, é uma primeira coisa que eu falo para o paciente: olha, não vamos se preocupar com o tempo. Né? A gente, ainda mais psicanalista, então não vamos se preocupar com o tempo. E psicólogo também precisa fazer terapia, né? Por isso que tem essa questão, gente. Vocês imaginam a gente atender 10 casos, 20 casos por dia, né? E como é que a gente fica? Então, por aí você tira. Então, a gente precisa reciclar, a gente precisa de supervisão. Tem casos que eu atendo com 15 anos de consultório, que eu digo assim, eu nunca vi isso na minha vida, eu não sabia nem que o ser humano tinha isso. Corro para o meu supervisor, porque tem caso, quando se trata de ser humano, gente, é complexo. Vai aparecer coisas complexas para você. Então, você tem que ali estudar, você tem que orar muito, você tem que descarregar, porque você pastor tem uma vida particular, né, pastor Nonato? Você tem uma vida particular. Psicólogo também tem uma vida particular. Imagine a gente ouvindo, um dia eu escutei assim de uma amiga minha: amiga, eu sei que tu escuta muita coisa e não é coisa boa, né? Então, como é que tu fica com isso, tanto de coisa ruim que tu escuta durante o dia? Então, é necessário, a gente precisa ter esse autocuidado, a gente precisa cuidar da gente também, porque a gente não aguenta. O que pode levar alguém ao suicídio? Vários fatores, né? Então, assim, tem uma coisa biológica, do que a gente está falando da depressão, tem uma coisa da história familiar, que também é um ponto importante, que a gente sabe aí que pessoas que têm famílias, né, que já teve pessoas na sua família que já suicidou, ela tem uma predisposição, né? Se eu não me engano, é 5 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Então, tem vários fatores que podem levar uma pessoa a suicídio. Pode ser uma única coisa que aconteceu na vida da pessoa e ela não soube lidar naquele momento, não soube o que fazer e não viu outra alternativa. Então, tem muita coisa. E uma coisa que tem que ter um alerta para isso também. A gente fala muito assim, ao suicídio, cometeu o suicídio. Mas existem muitas pessoas que pensam no suicídio, pensam na morte. Ai, como seria melhor se eu morresse? Né? Essas frases tipo, ai, que vontade de morrer. Né? Então, a gente precisa dar atenção para essas pessoas que verbalizam isso também. De onde está vindo essa fala, essa vontade? Por que esse sentimento? Por que esse pensamento? Né? Então, a gente tem que trabalhar muito esses pensamentos que, se não forem trabalhados, eles vão ser potencializados até, de fato, ser consumado com suicídio, né? Pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram. Como lidar com elas? Bom, antes, às vezes, de realmente uma pessoa cometer suicídio, ela já tentou algumas vezes, né? Então, assim, a gente nunca pode achar que o fato de ela ter sobrevivido significa que ela não vai tentar de novo, ou que ela está só chamando atenção e que ela nunca vai realmente se matar. Então, assim, a tentativa já é um alerta, como a Dulce está falando. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado, né? Então, assim, já é um alerta. Às vezes, a pessoa que chama atenção, talvez sim, ou talvez não, né? Então, assim, eu preciso ter atenção a isso. Falar, já aconteceu da pessoa falar, eu vou me matar, ou então aquela ideia, isso é manipulação, isso é coisa, e a pessoa realmente, de fato, cometeu o suicídio, né? E é algo tão forte, que eu lembro que a minha irmã mora em Teresina e ela morava num prédio. Principalmente se joga dos prédios. E aí tinha uma menina lá que até então estava tudo ok, a mãe dela dava tudo, era uma pessoa normal, né? E ela um dia se jogou. E eu lembro que isso foi tão forte para minha irmã, que isso afetou ela de uma forma tão forte, que a minha irmã teve que fazer terapia, várias coisas, porque aquilo é tão forte para quem está, mesmo que ela não tenha envolvimento, mas de ter acontecido lá no mesmo lugar, e isso deu um start nela. Então, isso imagine para um familiar, né? Imagine para um amigo, imagine para um pastor.
Então, é algo tão devastador que até quem está ao redor é impactado e pode fazer em seguida, né? São pessoas propensas a também fazer depois. Porque por tanto tempo isso não foi falado e muitas vezes escondido, né? Principalmente dentro das famílias, e acaba que quando você vê isso, por exemplo, na infância ou na adolescência, você não sabe muito bem o que é aquilo, né? O que é uma pessoa se matar, por que ela fez isso? Então te gera toda uma angústia até você chegar nesse ponto. Então, e outra coisa, às vezes você tem pessoas na sua família que já cometeram, e às vezes isso é uma preocupação, né? Então, assim, tem muitos pacientes que chegam com essa preocupação de achar que estão, assim, né, propensos, e estão mesmo, mas que a qualquer momento pode fazer isso, uma tristeza, quer dizer que se eu estou triste eu posso cometer isso. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado para falar sobre isso e entender o que é realmente. Dessas doenças todas que a gente falou, quais são as mais comuns no nosso meio? Acho que a depressão, a ansiedade também, né? A gente vive, eu acredito que principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, a ansiedade, ela tem aumentado muito em quem já tinha e quem não tinha, muitas vezes isso gerou por conta do medo, da pandemia, daquilo que a gente não conhece, de ficar muito tempo em casa. Então, assim, a ansiedade para mim e a depressão são as que hoje no momento estão... As queixas maiores no consultório é crises de ansiedade, né? Onde a gente até tem que fazer uma psicoeducação com a pessoa, que muitas vezes ela não está enquadrada em nenhum diagnóstico, mas são crises. Então, ela precisa ser reeducada para usar estratégias para ter uma qualidade de vida melhor e encarar essas crises quando se apresentada a ela. Mas outro casos bem comum que está surgindo é o transtorno de humor afetivo, que é o transtorno bipolar, né? Que é aquela pessoa que sempre varia entre episódios de mania, de euforia e episódios de depressão. A pessoa com transtorno de bipolar, ela não tem depressão, ela tem episódios depressivos. Porque às vezes confunde, porque ele vai apresentar a crise, o episódio depressivo e vai achar que tem depressão. Não. A pessoa com transtorno bipolar, uma hora ele está na euforia, na mania, fala demais, compra demais, às vezes toma decisão errada, é aquela pessoa na mania o tempo todo, no movimento, sabe? E às vezes de forma impulsiva faz coisas que não deve. Em um intervalo de tempo muito pequeno, vai para a depressão. Aquela pessoa que estava no movimento todo, sorrindo, aquela alegria exagerada, meia hora depois está no fundo de uma rede. Então, a variação de humor, tá? Então, são casos também que está sendo muito comum da gente atender. Para finalizar, a gente queria que vocês dessem algumas dicas de prevenção ao suicídio. Como igreja, o que fazer, né? Como despertar para que isso não aconteça em nosso meio? A gente já falou muita coisa e estava vendo algumas pesquisas em que dizem que a taxa de suicídio tem diminuído no mundo, mas no Brasil tem crescido, né? Então, assim, a gente como igreja brasileira precisa estar atento a isso, né? Quanto mais a gente puder falar sobre isso, não só no Setembro Amarelo, como a Dulce falou no início, mas quanto mais a gente puder conversar sobre essas questões, quanto mais eu puder olhar para o outro, eu vou conseguir ajudar o outro de alguma forma, né? Conduzir o outro de alguma forma. E como eu já tinha falado anteriormente, eu preciso também saber qual é o meu limite, né? Quando eu preciso de ajuda, quando eu também preciso me colocar diante de um profissional, quando eu preciso também de algum tipo de ajuda. Então, assim, a gente tem que olhar para o outro e a gente tem que olhar para si também. Sem preconceito, sem discriminação, né? Às vezes a gente está acostumado a estar sempre dentro de uma caixinha. Quando a gente escuta a história de sofrimento da outra pessoa, a gente tem algumas reações que até afasta a pessoa, né? Então, sem preconceito, sem tabu, tá mais próximo dessa pessoa, porque se essa pessoa fala de morte, de suicídio, ela é uma pessoa que não pode estar sozinha.
conhecer um pouco da história, por onde ela anda, a família, acionar algumas pessoas, a família, fica mais em alerta. Essa pessoa me falou sobre morte, que tem vontade, então vamos colocar essa pessoa mais junto de outras pessoas. A igreja, ela é um local que precisa falar sempre desse assunto, né? E a liderança precisa saber de alguns pontos de identificação sobre isso, né? Eu acredito que muitos desses casos estão dentro da igreja, do nosso lado, né? Então, assim, trazer mais essa temática, falar é a melhor prevenção. Você falar de suicídio, muitas pessoas falam, quem fala comete suicídio. Não, gente, é educativo isso, né? E eu acho que é isso mesmo, gente. A gente precisa trazer as temáticas da saúde mental para a igreja, sabendo que outro estudo recente também é que práticas espirituais melhoram a saúde mental da qualidade de vida das pessoas também, né? Então, é aquele assunto, a igreja não é terapia, mas a igreja é terapêutico. E tem uma pesquisa que fala que o pai e a mãe que ensina o seu filho a frequentar a igreja, o caminho da igreja, que esse filho já entra em contato com ensinamentos, disciplina, já aprende desde muito cedo o poder do perdão, a disciplina, isso é certo, é errado. Essa criança, ela vai tolerar mais a frustração quando ela crescer. Ela vai ser uma criança mais resiliente. Ela vai ser uma criança que vai ter mais facilidade de perdoar. Então, isso na igreja, olha só como isso é interessante. Isso é saúde mental? Sim, porque essa criança, ela vai estar possivelmente protegida de crises de ansiedade, de diagnóstico psiquiátrico, de fazer uso de medicação. Então, isso é maravilhoso. E é aqui na igreja, na casa do Senhor, né? Amém. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, por estar aqui nos ensinando hoje. E, de forma simbólica, a Aliança Jovem vai dar um presentinho para vocês, como forma de agradecimento. Muito obrigada. E vocês virão mais vezes, viu?